Olá, a paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus. Esses dias ainda uma querida irmã nossa aqui da congregação nos fez uma pergunta que já muitas pessoas já havia feito em um outro tempo. Então resolvi, me motivei a gravar e compartilhar com todos essa resposta a fim de poder estar ajudando e aqueles que porventura têm também essa dúvida, ou aqueles que interessam pelo assunto e que pensam até mesmo de forma diferente. A irmã me perguntou: pastor, a igreja passará ou não pela grande tribulação? Essa pergunta também podia ser feita de outra forma: Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Nós temos hoje várias correntes escatológicas que dão uma interpretação diferente uma das outras. Nós temos aí o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, ou MID, e também o pós-tribulacionismo. Então o pré-tribulacionismo, ele advoga e defende que a igreja não passa pela grande tribulação, ou seja, a igreja é raptada, é tirada antes de iniciar a grande tribulação, então ela nem sequer conhece o anticristo. A mesotribulacionismo, meso que vem de meio, defende que a igreja passa pela uma metade da tribulação e antes de começar propriamente a grande tribulação, ela é arrebatada. E por fim, o pós-tribulacionismo defende que a igreja sim passa pela grande tribulação, enfrenta o anticristo e depois ela é arrebatada. Então são três linhas, três correntes principais hoje em dia. A meso não tem tanta aceitação assim, mas tem uma minoria, tem pessoas que defendem. Mas a pré e a pós polariza bastante, mas ainda eu diria que a visão pré-tribulacionista que mais hoje predomina. Antes de nós adentrarmos propriamente aqui nessas três, é importante dizer que essas linhas, essas correntes escatológicas de interpretação, elas não é heresia em si, e eu pelo menos assim eu vejo, nem pós, nem pré, nem mid. Na verdade, todos concordam que Jesus vai voltar. E isso é um ponto muito importante. O que difere é apenas com relação ao momento que isso vai acontecer, Então, e não é um assunto só teológico, nós temos irmãos nossos que defendem e que entendem e que interpretam diferentemente. Porém, nesse vídeo, de forma muito resumida, eu quero deixar aqui a interpretação e a linha escatológica que nós defendemos do pré-tribulacionismo, ou seja, a gente entende, crê que Jesus volta antes do período tribulacional e é o que nós pretendemos mostrar para os irmãos aqui nesse vídeo. Então fica comigo, nesses próximos minutinhos nós vamos tentar trazer alguns versículos que demonstra que nós seremos arrebatados antes desse período tribulacional. Uma coisa muito importante que todos devem entender, antes de mais nada, é o que é essa tribulação. O que é essa grande tribulação? O que significa ela, para quem que ela é e por que a necessidade de ter esse período tribulacional. Será que nós estamos já vivendo o período da grande tribulação hoje em dia? Haja vista, estamos hoje vendo coisas terríveis acontecendo no mundo, tanto no âmbito religioso, no âmbito político, econômico. No mundo como um todo a gente está vendo uma série de coisas acontecendo. Será que nós estamos já vivendo o período tribulacional? Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20, nós vemos ali a descrição das semanas, as 70 semanas de Daniel. Não tem como nós falarmos da grande tribulação sem começar por aqui.
Então aqui já deixa claro no versículo 24 que Deus disse para Daniel: 70 semanas estão decretadas para o seu povo, o povo de Daniel, que é o povo de Israel, e sua santa cidade, que é Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão. O propósito, então, é acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O período tribulacional se trata da 70ª semana de Daniel. 69 já se cumpriram. E agora falta a última semana, que é justamente um período de 7 anos, porque aqui é semanas de anos, e se dará no período tribulacional. Mateus capítulo de número 24, versículo 21. Ali é o sermão escatológico de Jesus, e ele vai dizer assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então nós respeitamos aqueles argumentos dos nossos irmãos que dizem, eu já ouvi muito, de que a igreja sempre passou por tribulações, os irmãos primitivos dos séculos passados sofreram mortes, martírios, perseguições. E por que Deus pouparia essa geração? Concordamos sim que a igreja passou por muitas tribulações, haja visto Cristo ter dito que no mundo teríamos muitas aflições. Porém, aqui Jesus está fazendo uma distinção desse período. Ele disse que é um período onde é um período de tribulação que como nunca houve e jamais haverá. Então ele abrangeu 2 tempos, passado e futuro. Nunca houve e jamais haverá. Então é algo atípico, algo totalmente diferente. Nós já vimos em Daniel capítulo 9 que ali Deus falou para Daniel que o período das 70 semanas teria um propósito. Então nós entendemos a partir de então que se trata de algo específico e não se trata de algo para a igreja. O apóstolo Paulo também vai dizer, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O contexto dessa passagem, você vai observar que Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Que a igreja ela vai ser removida da terra antes que a tribulação comece. E na mesma carta, no capítulo 5, versículo 9, também está escrito: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O período tribulacional é o período da ira do Cordeiro, que será derramada, despejada sobre o mundo de então. E nesse período, o Apocalipse vai nos revelar uma série de juízos de Deus derramados sobre a terra, juízos catastróficos. E não é sobre a noiva do Cordeiro, não é sobre a igreja, que é a noiva. Agora vejamos. Tito capítulo 2, versículo número 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com base nesse versículo, nós cremos que Paulo está falando de 2 eventos. A bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento da igreja, que é o que todo crente almeja, encontrar com Cristo, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua manifestação gloriosa, que é aonde todo olho o verá. Então são 2 eventos, é uma única vinda que acontecerá em 2 fases. Não são 2 vindas, uma única vinda. Porque a primeira vinda, a primeira fase da segunda vinda, será totalmente invisível. Ele não vem, a igreja que vai. Já na segunda vinda, ele vem e toca os pés no Monte das Oliveiras e o monte, e ele então se divide. Então veja a diferença dos eventos. No arrebatamento, Cristo vem nos ares e volta para o céu. Na manifestação da glória, Cristo vem para a terra para habitar e reinar. Então ele vem visivelmente, corporalmente, aqui. É um outro evento. No arrebatamento nós temos ali 1 Tessalonicenses 4,17. A manifestação da glória já temos ali Mateus 25,
verso 31 e em diante, né? No arrebatamento, os crentes deixam a terra. São tomados, são arrebatados, são raptados. Na manifestação da glória, os incrédulos são levados da terra. Porque na manifestação da glória, que é a parousia, a aparição de Cristo visivelmente, no julgamento das nações, esses incrédulos, eles serão exterminados e direcionados para o tormento eterno. No arrebatamento, os incrédulos permanecem na terra. Quem sobe são os crentes. Já na manifestação da glória, os crentes permanecem na terra. Como que é isso? Na volta de Cristo, na parousia, na manifestação da glória, na visível de Cristo, quando Ele voltar, acontecerá o julgamento das nações, separação de bodes e ovelhas. E muitas nações, muitos povos, muitas pessoas que se alinharam ao anticristo, que voltaram-se para o anticristo, serão julgados, exterminados, serão mortos e serão lançados no tormento eterno. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. O diabo será amarrado e então Cristo vai instalar o milênio, o seu governo que perdurará por um período literal de 1000 anos. Assim nós cremos. Então, o que ocorre? Aqui, inclusive, há um grande debate, porque os nossos irmãos pós advogam e defendem, primeiramente, que eles creem também no milênio, assim como nós cremos. No entanto, há um problema aqui para, de repente, ser pensado. Porque nós cremos que os habitantes, as pessoas que vão povoar o milênio, são pelo menos 3 classes de pessoas. Primeiro, a igreja arrebatada, a noiva do Cordeiro, que já está glorificada. Segundo, os santos da grande tribulação, que foram mortos no período tribulacional, estão debaixo do altar clamando por vingança, pelo momento, e Cristo então diz a eles que esperasse até que se completasse o número dos irmãos. Esses irmãos também serão arrebatados, terão seus corpos transformados, glorificados e habitarão no milênio, mas como pessoas que reinarão com Cristo. E nós reinaremos com o Senhor. E o terceiro grupo, ou terceira classe de pessoas que vai povoar o milênio, são essas pessoas que, na ocasião do governo do anticristo, eles não se aliaram com o anticristo, resistiram ao seu governo, não aceitaram o seu governo, rejeitaram o anticristo e vieram ao lado de Cristo, vieram ao lado de Israel. Esses entrarão no milênio, participarão desse governo maravilhoso de Cristo. Porém, nessa participação, nesse milênio, eles não terão corpos glorificados. Entrarão no milênio com corpos naturais. Viverão uma vida natural. E terão seus filhos, terão sua convivência. E nesse período, diz o profeta Isaías, que haverá abundância de salvação. Haverá abundância de salvação. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 20, também Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao 10, de que essas crianças que nascerem, que estamos falando de um período de 1000 anos literais, a reprodução será muito grande, muita gente vai nascer nesse período, a abundância, a taxa de natalidade será muito alta. E essas pessoas que nascerem ali serão evangelizadas. Precisarão de, como nós dizemos, aceitar Jesus como seu Salvador. Então haverá abundância de salvação. Agora o grande problema é, se Cristo volta no final da grande tribulação, do período tribulacional, os ímpios são todos exterminados. Exterminados no sentido de lançado no tormento eterno. E a igreja, todos os demais são todos a igreja arrebatada e glorificada. Quem vai povoar? Quem serão súditos desse período milenial? A igreja reinará com Cristo, mas quem serão os moradores naturais desse período? Para responder, ao meu ver, essa pergunta, somente um arrebatamento pré-tribulacional que resolve essa questão. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus divulgou recentemente, através desse livro, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, alguns pontos doutrinários importantes que nós cremos, é o nosso cremos. Então, nós cremos
e professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, momento esse em que nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, 1 Tessalonicenses 4,17. E a segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, invisível aos olhos humanos. Essa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Essa distinção já procurei fazer aqui nesse vídeo anteriormente para os irmãos. Então, o arrebatamento da igreja é um termo que nós usamos para designar o rapto, né? Conforme está escrito, porque o mesmo do Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa referência bíblica de Paulo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, me leva para João 14. João 14 é uma passagem muito conhecida, onde Jesus fala, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou vos preparar lugar e virei outra vez, para que onde estiveres sejais vós também comigo. É uma promessa que ele viria outra vez. É uma promessa de consolo, não se turbe o vosso coração. E é interessante pensar porque na nossa visão, na visão pré-tribulacionista, Jesus ele volta, arrebata a igreja e ele leva para o céu a igreja. A igreja fica com Cristo no céu. Já na visão pós-tribulacionista, que os nossos irmãos defendem, fica claro aqui que a igreja é arrebatada no final da grande tribulação e ela sobe e desce. Até inclusive um grande apologista que eu gosto muito de ouvir, pastor Elias Soares, ele coloca justamente essa questão, né, desse bate e volta da igreja. A igreja ela sobe e ela não vai para o céu, ela volta para a terra novamente. E já fica mais assim plausível entender que Jesus arrebata a igreja, ela fica num período lá, depois volta para reinar com Cristo, depois do período final de 1000 anos, novos céus e nova terra. Então esse parecer é outra questão onde nos faz assim pensar, né? Nos faz analisar e favorece mais a visão pré-tribulacionista. Uma coisa também muito interessante que eu quero deixar aqui registrado nesse vídeo, para também os irmãos pensarem, é com relação à visão que João recebe. João recebe as revelações de Apocalipse, e lá no versículo de número 19, capítulo 1, diz assim: escreve as coisas que viste, as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, ali nós já vemos a definição do livro todo. As que vistes que são e as que hão de acontecer. E é interessante que nos primeiros 4 capítulos ele fala da igreja, você encontra ali, né, os termos igreja e tal. Mas depois você vê que é silenciado. E vai aparecer a igreja lá nos finais dos capítulos de Apocalipse. E todo esse período que é o período da grande tribulação, do julgamento divino, da ira do Cordeiro, você não vê a igreja. Aí, de novo, eu quero deixar aqui registrado que é um grande debate sobre os eleitos, sobre os santos da grande tribulação. Mas nós entendemos que não são a noiva do Cordeiro, que não são a igreja foi arrebatada, são os santos. Jesus obter a salvação pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, com certeza, forma uma era totalmente diferente, uma dispensação ou uma fase de transição, podemos assim dizer, que é o período tribulacional, de transição para a 69ª para a 70ª semana, última semana de Daniel, onde acontecerá horrores. A igreja reaparece lá. Por quê? Como é que explicamos isso? E de novo, com os óculos do pré-tribulacionismo, fica mais fácil entender essas questões. Nós cremos na iminência do arrebatamento. Mateus 24 é um capítulo que fala muito dos sinais, mais da parousia, da vinda visível de Cristo. Todas aquelas catástrofes, aqueles terremotos, tudo o que acontece ali são sinais não para o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja ele é iminente. Ele é repentino, é iminente, é não abrir e fechar de olhos, ele pode acontecer a qualquer momento. Não existem sinais para o arrebatamento. O arrebatamento acontece
de forma iminente. Se é iminente, acontece a qualquer momento. Mas os sinais descritos ali, eles são mais para a parousia, a segunda vinda visível de Cristo. É lógico que ali também nós encontramos, em alguns versículos, algumas referências de alerta quanto ao vigiar, ao orar, porque não sabemos a hora ali, nem o dia, nós interpretamos entendendo que faz referência ao arrebatamento. E também nessa conclusão final, eu fecho com Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Então, da hora da tentação, quer dizer que não é na hora, mas é desse momento, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então nós cremos que nós somos a igreja do arrebatamento, a igreja Filadélfia, a igreja fiel, a igreja santa, e aqui nós vemos uma base também para crermos assim. Nós cremos que nós não passaremos pelo período tribulacional, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Cristo há de vir, ele pode vir a qualquer momento. Os nossos irmãos pós e os nossos irmãos da interpretação meso-tribulacional creem que Jesus vai voltar nesse período, e aí não sei como que eles resolvem isso, mas se você for ver bem, você consegue calcular esse período. Se são literais, como eles creem que são, então quem estiver aqui vai poder calcular o período exato em que isso pode acontecer. Isso também, ao meu ver, é um outro grande problema. Mas, de qualquer forma, precisamos viver uma vida piedosa, em santificação e consagração, coração limpo, para podermos ser encontrados, sermos achados, sermos arrebatados. E Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a toda a amada igreja, que esse vídeo venha despertar você para poder estudar, para poder se dedicar, para poder se consagrar, para poder entender melhor. Isso é muito bom, é muito saudável. Agora não compete a nós, obviamente, a termos debates calorosos, acirrados, carnais, competitivos. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter essa comunhão, essa paz. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.